Projeto proíbe planos de saúde de negar tratamentos considerados experimentais. O homicídio contra idosos pode ser considerado crime hediondo. Municípios que tiveram queda de receita podem escapar de punição. Esses são os destaques desta edição. Bom dia! Impedir que tratamentos de saúde sejam negados por serem considerados experimentais é o objetivo de uma proposta que altera as regras dos planos de saúde. A matéria está em debate na Comissão de Assuntos Sociais, com reunião marcada logo mais às 9 horas. Na última semana, os senadores decidiram garantir aos dependentes o direito de manter o plano de saúde sem aumento de preço em caso de morte do titular. Ciência e tecnologia em favor da saúde, inovações que chegam para complementar o tratamento médico. O uso da robótica, por exemplo, é cada vez mais comum, mas o que surge como solução pode virar polêmica quando a técnica empregada não é aceita pelos planos de saúde. A lei que disciplina os planos privados de saúde exclui tratamento clínico ou cirúrgico considerado experimental. O projeto de lei na Comissão de Assuntos Sociais retira essa exceção quando o tratamento tenha comprovação científica e seja considerado pelo médico o mais adequado para o completo restabelecimento do paciente. Se aprovada na comissão, a matéria segue para análise na Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A produção e a utilização de energia elétrica dos aterros sanitários de municípios com mais de 200 mil habitantes é o tema de um dos projetos na pauta da Comissão de Infraestrutura. Os julgamentos de ações previdenciárias sobre acidentes de trabalho serão debatidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa projeto que reserva 5% das residências do programa Minha Casa, Minha Vida para trabalhadores da construção civil. E na Comissão de Educação, audiência pública interativa para debater a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Participe com perguntas ou comentários pelo telefone 0800 61 22 11. O homicídio contra idosos pode ser considerado crime hediondo. É o que prevê projeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A cada hora, pelo menos 2 idosos sofrem algum tipo de violência no Brasil. O homicídio é a terceira causa de morte entre os idosos. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O projeto altera o Código Penal para incluir esse tipo de crime no rol dos hediondos, que tem punição maior. De acordo com o texto, será considerado idosicídio o homicídio praticado contra a vítima maior de 60 anos de idade. O projeto também deixa claro que se o crime for cometido por parentes ou pessoa próxima da vítima, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. A presença de Eugênio Aragão na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira foi cancelada. O ministro da Justiça cancelou sua vinda depois que a juíza Luciana Tolentino, da Justiça Federal de Brasília, suspendeu a nomeação dele para o ministério. Se depender só do Senado, prefeituras que gastarem mais do que arrecadam vão escapar de punições, e os prefeitos também, mas só em 2 casos que a repórter Glauciane Lara explica agora. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina: municípios que gastam mais do que arrecadam devem ter as contas rejeitadas e, como consequência, deixam de receber recursos do governo federal e ficam proibidos de contratar empréstimos. Além disso, o prefeito cai na lei da ficha limpa e fica inelegível por 8 anos. Mas em 2 casos, o projeto aprovado pelo Senado impede que o prefeito seja punido por gastar mais com pessoal do que o limite previsto em lei. Primeiro, se a arrecadação diminuir mais de 10% por causa de isenções de impostos concedidas pelo governo federal. O espírito da lei é o seguinte: todas as vezes que o governo federal baixar o IPI, o Imposto do Produto Industrializado, cancelar a CID, cair a arrecadação, o prefeito que perde a arrecadação
o índice pessoal ultrapassa o valor que está na lei, que é 54, ele tem conta rejeitada. A partir dessa lei, ele não vai ter mais conta rejeitada. O outro caso em que o prefeito não é punido pelo aumento de despesas é quando houver redução das receitas de royalties e participação especial. Situação, por exemplo, dos recursos repassados aos municípios produtores de petróleo. O projeto foi aprovado por 54 votos favoráveis e só um contrário do senador Regufe. Vai fragilizar a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que o governo não gastar mais do que arrecada é um princípio que eu sempre defendi. E até porque no futuro quem vai pagar esse gasto maior é o contribuinte. Esse projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Reduzir os riscos e aumentar as vendas para o exterior é o que pretende a medida provisória aprovada nesta terça-feira por uma comissão de senadores e deputados. O texto muda as regras do seguro de crédito à exportação. O seguro serve para dar garantias aos brasileiros que vendem produtos e serviços para o exterior. Antes, apenas exportadores, instituições financeiras e agências de crédito podiam oferecer esse tipo de serviço. A medida provisória estende a possibilidade para seguradoras e organismos internacionais. O texto prevê, por exemplo, indenização caso o exportador não receba o pagamento do cliente. Se o produtor brasileiro exportar para um país e nesse país haja alguma dificuldade, digamos, política, e ele possa não receber esse produto, haverá um seguro nacional que pagará o produtor. Assim, com essa segurança, ele vai ter muito mais estímulo para colocar o seu produto no mercado internacional. O relator aceitou 4 mudanças sugeridas pelos parlamentares da comissão. Uma delas simplifica o acesso de micro e pequenas empresas ao seguro. O senador explica outra alteração acolhida. A medida provisória, em seu início, ela previa apenas os produtos agrícolas, mas nós aceitamos uma emenda para que possam ser produtos agrícolas e pecuários, ou seja, a exportação também de carne do Brasil. Hoje, esse seguro será permitido para exportações de armamentos, por exemplo. E a mudança permite agora que produtos agropecuários, no caso, que são exportados através de cotas para países específicos, eles possam também se beneficiar desse seguro. Como seria se a desapropriação de imóveis não dependesse exclusivamente do poder público? Essa proposta da Presidência da República está em discussão no Congresso. Deputados e senadores ouviram especialistas sobre o assunto nesta terça-feira. A criação de uma parceria público-privada para desapropriar uma casa ou um terreno foi criticada durante a audiência. Alguns convidados disseram que a justificativa para desapropriar um terreno não seria apenas o benefício da comunidade, mas um interesse privado. A partir do que a MP coloca aqui, vai ser possível qualquer pessoa ser obrigada a sair da sua casa, onde mora, e a gente sabe o que significa isso em termos de destruição da vida, de desarticulação da sua história. Agora eu vou ter que fazer isso porque uma empreiteira falou para mim: cai fora, porque no lugar aonde você está morando, você, seus vizinhos, etc., nós vamos fazer um shopping center. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil apontou comunidades que serão prejudicadas caso a medida provisória não seja alterada. A MP é potencialmente dirigida às favelas e áreas pobres bem situadas no contexto da cidade. A representante do Ministério das Cidades explicou que a desapropriação continuaria sendo responsabilidade do Estado e que ele apenas delegaria o processo às empreiteiras. O projeto que orientará essas desapropriações também é público. O projeto não está sendo delegado para a decisão de um privado. Na verdade, o que está sendo delegado é a execução de um procedimento expropriatório vinculado a um projeto que é público e que deve obedecer aos contornos da norma geral de política urbana, que é o Estatuto da Cidade. O representante do Sindicato da Indústria de Construção Pesada defendeu o texto e deu exemplos de projetos em que parte do terreno da obra foi utilizada para empreendimentos privados.
Pode-se pôr um shopping num projeto de desapropriação, como o metrô fez. E o que o metrô de São Paulo fez? Nos anos 70, com desapropriação por zona, que não é pegadinha do projeto, ele desapropriava a área para a estação e uma área lindeira. Por quê? Porque o metrô sabia que ia valorizar a propriedade privada. A deputada Soraya Santos deve utilizar o que foi exposto na comissão para escrever o texto final da medida provisória. Ela pediu ao Ministério das Cidades uma proposta para proteger as comunidades que podem ser atingidas. O planejamento seja da forma na parte de obras, mas em todos os setores da vida pública ou privada. É o planejamento que faz com que a gente possa medir todos os avanços, os prejuízos e contornar, né, os fatores internos e externos. O programa de visitação ao Congresso Nacional ficará suspenso até 21 de abril. A medida foi adotada para garantir a segurança durante as discussões e votações do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados e as prováveis manifestações em frente ao Congresso Nacional, que devem reunir um grande número de pessoas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.